Desafios e soluções. Apresentação: Mário Mas. Olá amigos, estamos começando mais uma vez o programa Desafios e Soluções, falando de comportamento e espiritualidade. Hoje o tema do programa é o pensamento, tirado do livro Tesouros Libertadores, do Divaldo Pereira Franco, médium, e pelo espírito Joana de Ângeles. Antes disso, eu tirei do livro Vitória sobre a Depressão, da Joana de Ângeles, uma colocação que eu achei muito importante sobre o pensamento refletindo em nossa felicidade. Então, a sociedade oferece vários meios para se obter a felicidade, principalmente ligado ao consumo, a títulos, a compras, né? Tem que ter dinheiro para comprar essa tal da felicidade. E aqui a benfeitora ampliando, saindo dessa visão limitada, faz nós nos conscientizarmos da importância da mudança pessoal para que aconteça o bem-estar, a felicidade. Então, é um processo do indivíduo, não é obtido através de coisas exteriores. Então, veja bem, se pretendes bem-estar, saúde e alegria, envolve-te na luz do amor, edificando-te interiormente através do cultivo dos pensamentos superiores. Olha essa colocação. Cultivo dos pensamentos superiores, não te permitindo angústias desnecessárias, ansiedades injustificáveis, medo sem lógica, solidão egoísta. Então, vamos nos esforçar para evitar a solidão, o medo, a angústia, a ansiedade. Vamos evitar, são desnecessários. Nós, às vezes, por conta de uma frustração, de um insucesso, começamos a alimentar aquela angústia ou a frustração e daqui a pouco nós estamos tomados emocionalmente, ficamos com os pensamentos negativos, somatizamos, começamos a enxergar as coisas fora de nós como impossíveis, tudo por conta desse pensamento negativo que alimentamos. E continua a benfeitora espiritual. Entrega-te a Deus e nele confia integralmente, certo de que nunca estarás a sós, nem mesmo quando dele te apartares, porque o seu amor vige em todo lugar e mantém a harmonia universal. Podes, portanto, adquirir saúde e perseverá-la, se te resolveres por ser feliz e te empenhares na execução do programa iluminativo que te diz respeito. Vemos aqui então que depende desse esforço pessoal, desse exercício dos pensamentos elevados. A minha vida tem significado, os benfeitores estão no controle da transformação do planeta, a vida tem uma finalidade, um objetivo que é a evolução, nós não estamos abandonados no planeta, aquilo que estamos enfrentando atualmente são decorrentes das imaturidades do processo evolutivo, são passageiros, então são pensamentos otimistas, esperançosos, que traz dentro do indivíduo um refrigério, uma confiança, superando aquela angústia que parece que nada tem solução. Tudo isso depende do estado interior do indivíduo, do que ele fica alimentando. Agora nós vamos então mergulhar nesse livro, O Pensamento, onde Joana de Ângeles vai ampliando conceitos e ensinamentos a respeito do pensamento. Bom, diz a benfeitora,
Filósofos do passado e do presente, na sua grande maioria, assim como fisiologistas, anatomopatologistas de ontem e neurocientistas de hoje, informam que o pensamento é somente uma emanação cerebral que se consome com a desagregação neuronial. Isso quer dizer o quê? Que na visão desses cientistas, o pensamento é uma secreção do cérebro, é uma reação química do cérebro. Então, acontece coisas dentro do nosso cérebro que nós pensamos. É a visão materialista. Infelizmente, ainda confundem a máquina em relação ao seu utilizador, diz a benfeitora espiritual. Eles estão confundindo o cérebro, que é uma máquina, com o seu autor, que é o espírito. Como é compreensível, a desorganização dos equipamentos impede a correta produção que o instrumento é capaz de oferecer. O indivíduo que tem um problema físico vai estar com o aparelho danificado, dificultando a manifestação dos pensamentos. Então, a produção que o instrumento é capaz de oferecer, o que, no caso em pauta, implica a ausência do ser espiritual, que é o agente da vida. Então, se o aparelho está danificado, o espírito não consegue se manifestar no corpo, né? Sem qualquer dúvida, o pensamento se exterioriza através dos veículos da mente, que é atributo do espírito, da mente. A mente está acima, além do cérebro. O cérebro é apenas a parte física que processa aquilo que vem da mente. A mente é um instrumento do espírito. Então veja bem, se o indivíduo tem uma lesão física no cérebro, ele não consegue articular direito as ideias, não consegue ter uma boa memória, né? Porque o corpo está danificado. Mas os pensamentos que partem do espírito, eles são manifestados através da mente, né? A mente é, digamos, é o aparelho psíquico do espírito, usando a linguagem psicanalítica, falando do aparelho psíquico. As notáveis experiências dedicadas ao estudo da ação do pensamento, além da emissão da onda inteligente, demonstram a produção de movimentos na matéria bruta ou sensível, como nos casos da psicocinesia ou transporte sem contato humano, tanto quanto nos formidandos fenômenos de telepatia, de pré-cognição e de retrocognição. Então, olha só, vamos aqui pegar e discutir cada trecho. As notáveis experiências dedicadas ao estudo da ação do pensamento, além da emissão da onda inteligente, que foi feito pela parapsicologia, o estudo da emissão dos pensamentos, né? Demonstram a produção de movimentos na matéria bruta ou sensível. Então, por exemplo, eu começo a pensar que este papel vai se mover, ou este copo que está aqui perto de mim, eu começo a jogar energia nele e ele se move. Isso é telecinesia, que foi muito bem estudado pela parapsicologia. Aproveitando, vou beber água. Telecinesia. Demonstra a produção de movimentos da matéria bruta ou sensível, como nos casos da psicocinesia. Psicocinesia. Ou transportes de objetos sem contato humano. Sem contato humano eu faço o copo ser transportado para cá ou para lá. Tanto quanto nos formidandos fenômenos da telepatia. Telepatia é transmissão de pensamento. Pré-cognição é ter conhecimentos antecipados das coisas. E retrocognição, lembrar de episódios do passado, de vidas passadas ou do presente. E aí diz a benfeitora: o pensamento é portador de uma carga de energia que o qualifica. Para os materialistas, o pensamento é uma reação química do cérebro. Para nós, ele é uma emissão de uma força, de uma onda, André Luiz vai falar de onda mental, carregada de uma carga, como diz aqui a benfeitora. É portador de uma carga de energia que o qualifica. O pensamento ele é exteriorizado com energia, imagens e emoções. Quando você conversa com uma pessoa triste,
você sente a emoção daquilo que ela está falando, você começa a sentir tristeza, é o que ela está emanando no pensamento dela. Às vezes a pessoa tem uma capacidade de elaborar imagens, quando ela lembra das coisas, que quando ela fala para você, você começa a ver imagens, intuitivamente, né? Então, é o pensamento carregado dessas informações. E a energia. Então, que o qualifica. Esse pensamento vai estar qualificado dependendo do teor dos pensamentos do indivíduo. O indivíduo que fica se atemorizando, se colocando para baixo, vendo o pior da vida, ele está qualificando o seu pensamento de negatividade. Aquele que é positivo, construtivo, otimista, quando você conversa com uma pessoa dessa, você se sente alegre, eufórico, esperançoso, parece que as coisas vão dar certo. São esses pensamentos positivos que nós podemos exercitar até ele se automatizar, se tornar natural. Simultaneamente, como positivo e negativo, a qualificação do pensamento, interferindo nos relacionamentos humanos conforme as faixas vibratórias em que se expandem. Se você qualifica os seus pensamentos positivamente, otimista, esperançoso, etc., você começa, sabe o canal de televisão? Você põe em um ou outro, você assiste programas diferentes. Quando você qualifica positivamente seus pensamentos, você entra num canal que a maioria estão naquela faixa. Então você comunga, permuta pensamentos positivos com pessoas que têm aquele mesmo padrão. Então, você pode reparar, às vezes, numa roda de conversa, alguns pessimistas que não conseguem entender uma pessoa otimista. O otimista fala, não, eu acho que a situação tem solução, as coisas vão mudar, vão melhorar. O negativo, ele não consegue enxergar, ele não consegue, ele está tapado, vetado, está confuso, obliterado, né? Então, para ele, é só aquele padrão negativo que está carregado de uma emoção pessimista, negativa, né? Energias semelhantes a esse estado. Então ele não consegue ver. Ele fala, esses daí são otimistas demais, são idealistas. Eles vivem de ilusões. Não, é que aquela pessoa está lúcida, está com a mente clara. Ela não tem tormentos que a impeçam de ver as coisas como possíveis. Não é apenas um idealismo, é uma realidade. Que todos vão chegar com a evolução. Aqueles que são de natureza doentia, pessimista, rancorosa, tanto quanto prejudicam quem o cultiva, quanto produz ressonância perniciosa na pessoa contra a qual é dirigido. Então, quando se fala, por exemplo, da mal-olhado, inveja, desejo do mal, se você entra na sintonia de uma pessoa que quer o seu mal, você começa a sentir o mal-estar das emissões do pensamento daquela pessoa. Não é necessariamente que ela tem poder, ela pode ter a sua energia e tem os seus limites. Vai depender muito de você entrar em sintonia com ela e aí receber aquela carga de pensamentos. Por exemplo, vamos pegar uma pessoa sugestionável. Chega alguém que é perito em sugestionar os outros, fazer a cabeça dos outros, como se diz, e começa a jogar na sua cabeça que você tem que ser você tem que se opor ao sistema, você tem que brigar, você tem que, na empresa, enfrentar o seu empregador, não aceitar as sugestões dele. Se você é suscetível, você começa a aceitar aquilo como verdade, porque você deixou-se seguir ou sugestionar pelas ideias dos outros. Né? É como se diz popularmente, que o indivíduo se deixou levar por alguém. Ele fez uma coisa errada porque alguém sugestionou. O outro sugestionou, mas ele aceitou. Então, é o que a benfeitora está falando aqui.
quando nós vamos amadurecendo, vamos nos tornando senhores de nós mesmos, vamos superando o medo de se contrapor ao outro, nós vamos nos defendendo melhor para gerar mais saúde e mais equilíbrio em nossas vidas, né? Chega uma hora que no processo evolutivo não dá mais para seguir a cabeça dos outros. Nós temos que tomar decisões, nós temos que escolher, porque as consequências das nossas escolhas somos nós que recolhemos. Então, você vai atrás da cabeça de alguém, faz uma coisa errada, gera culpa, você fica atormentado e aquela pessoa sumiu da sua vida e você está lá atormentado porque ela te sugestionou fazer alguma coisa. Então, quando despertar a consciência, fala, espera aí, eu que decido, não vem dizer o que tenho que fazer, eu vou decidir, porque é a minha vida, né? Eu sou responsável por ela. Então, vamos lá, olha, deixa eu pegar um trechinho aqui. Aqueles que são de natureza doentia, pessimista, rancorosa, tanto quanto prejudicam quem o cultiva, porque ele fica ruminando esses pensamentos e sentimentos dentro dele, esses pensamentos venenosos, né? Tanto quanto prejudicam quem o cultiva, quanto produz ressonância perniciosa na pessoa contra a qual é dirigido. Então, o mau olhar, a inveja, atinge você se você está na sintonia com aquela pessoa. Quando aquela pessoa faz alguma ameaça a você, faça uma prece, eleva os seus pensamentos, deseja o bem dela, pensa no bem, eleva as suas vibrações, que você sai da sintonia dela. É assim que acontece. Os malfeitores, os obsessores, eles tentam fazer a cabeça do indivíduo. Por exemplo, eles tentam fazer a cabeça do indivíduo jogando ideias na cabeça dele de que ele não vale nada, de que ele é desprezado, que as pessoas não gostam dele. Quando ele entra na sintonia desse espírito, ele começa a acreditar que ele não tem valor nenhum. O espírito fez a cabeça dele. Então saia dessa, não, eu sou uma centelha divina, sou o filho de Deus como todos, como disse Jesus, nós somos deuses. Então o indivíduo vai se reerguendo, se recompondo e saindo daquela faixa perturbadora. Deixa eu ver o que mais aqui. Muitas experiências de laboratório têm comprovado o seu efeito avassalador sobre plantas, animais, crianças e pessoas outras fragilizadas física e emocionalmente. O efeito do pensamento sobre plantas, animais e crianças, né? O inverso é igualmente verdadeiro. Quando, por exemplo, uma euforia, um bem-estar, um vigor assaltam o indivíduo que recebe os influxos mentais de afeto, de respeito, de gratidão, assim o mesmo acontece com as plantas e os animais. Deixa-os mais vivazes, porque amados e enriquecidos pelas incessantes ondas de simpatia e de ternura daqueles que os hospedam no coração e cuidam. Então, conversa com suas plantas. Deus abençoe todos vocês. Quero que vocês estejam bonitas, verdejantes, bem floridas. Vocês são um enfeite nesta casa, gosto muito de você. São bons pensamentos que refletem nele. A mesma coisa com a criança, com o animal, né? Expressar sentimento, eu gosto de você, do meu cachorro, do meu gato, das crianças, falar que ela é importante para você, que você a ama, elas estão recebendo os influxos mentais positivos. Enquanto você pensa isso e faz o exercício, vamos ao intervalo, já voltamos. Ao comprar livros, DVDs e CDs na loja virtual Mundo Maior, você patrocina a divulgação espírita do maior complexo de comunicação espírita do mundo. Compre através do nosso e-commerce. Invista em um planeta de regeneração. Há 70 anos, a Força Expedicionária Brasileira desembarcava na Itália para lutar na Segunda Guerra Mundial. Em um cenário de batalhas, soldados corajosos enfrentam os horrores da guerra, amparados por espíritos de luz. O reencontro de heróis, lutando para vencer.
Conheça nas entrelinhas deste romance a verdadeira história por trás da guerra. Diante de lembranças marcantes, renasce um amor verdadeiro que transcende o tempo. Informações, ligue 11 4964 4700 ou mundomaior.com.br. Olá, eu sou Norberto Gavioli, apresentador do Mistérios, da sua TV Mundo Maior. Você, acostumado a me ver debatendo com especialistas céticos, nesta nova temporada, quem vai me desafiar é você, telespectador. No primeiro Mistérios dessa temporada, vamos falar de um caso extraordinário de reencarnação. Um garoto de 5 anos de idade relembra da sua vida passada como piloto de guerra. Acha absurdo? Não acredita em reencarnação? Mande sua pergunta. Eu vou provar para você que não existe mistério para o Espiritismo. Meu nome é Bolota e estou aqui para lhes contar a minha história. Esperei 2 meses até que a Jéssica, minha dona, viesse me buscar. Mas de repente vi-me em outro lugar. Um lugar bonito, mas senti a falta da minha dona e do pessoal de casa. Será que a Bolota vai ficar sem a dona dela, poxa? Eu acredito que para tudo tem um jeito. Não se preocupe, nem a morte pode nos separar dos nossos grandes amigos. Quer saber mais sobre o amor e a amizade entre os animais e os seres humanos? Conheça o livro Minha Vida de Cachorro, da Mundo Maior Editora. Uma história emocionante que vai encantar o pequeno leitor. Informações 0 operadora 11 4966 5775 ou acesse www.mundomaior.com.br. Muito bem, estamos de volta hoje estudando o livro Tesouros Libertadores. O pessoal está perguntando, Tesouros Libertadores, do Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Joana de Ângeles. Agradeço ao pessoal que está no Facebook, na rádio. Um beijo para todos vocês, obrigado pela participação, pela audiência. A todos aqui agradeço também. A minha esposa está ligada, um beijo para ela, para todos vocês. E continuamos aqui com a leitura do livro Tesouros Libertadores. Olha só que importante. Eu lembro que quando eu estava na faculdade, eu ficava questionando da onde vem o distúrbio comportamental. O que acontece na vida de uma pessoa para que ela possa ficar tão transtornada, desequilibrada, perder o controle sobre si mesma. E aí tinham as várias explicações, como tem, que são pertinentes, não é? Mas faltava alguma coisa que não me esclarecia o suficiente. Foi quando eu comecei a estudar bastante as obras de André Luiz, Manuel Filomeno de Miranda, Joana de Ângeles, que eu comecei a entender Allan Kardec, toda a obra de Allan Kardec, que eu comecei a entender a trajetória do espírito no seu processo evolutivo, não é? Dependendo da maturidade que temos ou falta de maturidade, nós temos comportamentos consoante esse estado de evolução, fazemos coisas erradas e certas, guardamos dentro de nós, em nossa memória, o registro de tudo que fazemos. E isso perturba, e quando são registros positivos, traz confiança. Enfim, todas essas experiências vão tipificar a personalidade, vão deixá-la do jeito que ela se encontra, com equilíbrio e desequilíbrio, né? Não é uma coisa gratuita que acontece, que vem de fora e pega o indivíduo de surpresa. De repente, o indivíduo estava levando a sua vida e pira
surta do nada. Não, não é do nada, é de alguma coisa. Aconteceu alguma coisa que deixou ele assim. Agora, os atos que vamos praticando prejudiciais tanto a nós como aos outros na sociedade, e que muitas vezes o indivíduo não se dá conta porque ele não percebe os efeitos imediatos, ele acha que está bom, que é assim mesmo, ele tem que curtir a sua vida ou buscar atender os seus interesses, mesmo que os outros sofram com isso, né? No tempo e no espaço, isso que ele está fazendo começa a aflorar na sua mente, aí começa a aparecer o desequilíbrio, né? Não adianta, tudo que nós fazemos estão registrados dentro de nós. Vão causar equilíbrio ou desequilíbrio, dependendo do conteúdo que guardamos no interior. Nós estamos sob a lei de causa e efeito, pagando os nossos débitos, os erros do passado, para crescer, para nos libertar das restrições que geramos em nós mesmos. As ações positivas vão gerando harmonia na personalidade, equilíbrio, lucidez. Ela vai melhorando constantemente no processo evolutivo. Então, as coisas não acontecem casualmente, porque existe a lei de causa e efeito a partir do momento que temos consciência e responsabilidade. Não quer dizer que acontecimentos sem importância que acontecem em nossa vida faça parte da lei de causa e efeito. Não necessariamente. Joana de Ângeles vai dizer que tudo aquilo que é significativo na vida do indivíduo está sob a égide da lei de causa e efeito. Mas são assuntos que a gente vai trazendo aqui e ali nos vários livros que vamos estudando. Vamos continuar. Olha só. Muitos distúrbios de comportamento psicológico procedem da aceitação da sintonia do paciente com pensamentos odientos, invejosos, perseguidores, carregados do morbo do ódio, da inveja, do despeito. Então vamos relacionar isso com o que eu estava falando antes. Disposições que o indivíduo traz interiormente. Então aqui a benfeitora fala: muitos distúrbios de comportamento psicológico procedem da aceitação. Esta aceitação já está falando do modo como a personalidade está, equilibrada ou desequilibrada. Se ela aceita essa carga de pensamentos negativos, de ódio, de inveja, ela mostra que interiormente ela está suscetível, não é? Está suscetível, não é gratuitamente. Uma pessoa equilibrada, ela vai colocar limite. Opa, calma aí, não, isso não é meu. Então, por exemplo, uma pessoa chega para você e quer te destruir mentalmente ou moralmente e começa a dizer um monte de impropérios, de ofensas. Se você estiver equilibrado, você não engole, não introjeta estas desqualificações, porque você sabe que você não é isso. Então você tem defesas pessoais. A pessoa desequilibrada, que é suscetível, ela está tão insegura, em conflito, etc., que ela acaba aceitando as provocações como verdades, né? Então, aí tem a disposição do indivíduo. Então, olha aqui, ó. Aceitação da sintonia do paciente com pensamentos odientos, invejosos, perseguidores, carregados do morbo do ódio, da inveja, do despeito. O exemplo que eu dei da obsessão. O obsessor chega no seu ouvido e começa a falar: você não vale nada, você é uma farsa, você é uma mentira, você não merece ser feliz. Se você entrar na sugestão dele, você vai sofrer. E por que vai entrar na sintonia, na sugestão dele? Porque você está com alguns conflitos, está com alguns problemas. Todos nós temos. Calma, não pensa que é só você não, tá? Todos nós temos. Nós somos mais ou menos influenciados, depende, não é? Agora, qual que é o alerta da benfeitora? Nós temos que nos equilibrar. Quando alguém chega e te faz uma ofensa e você fica angustiado com aquilo, nós temos que tirar uma lição disso. Mas espera aí. Eu me deixei ofender.
eu preciso me fortalecer. Eu preciso trabalhar as minhas fraquezas, fragilidades, para não ficar afeto a isso. Quer ver uma coisa? Aí vem a questão da coerência e da ética. Você trabalha numa empresa e alguém te oferece propina, algum dinheiro, para você facilitar alguma coisa lá. Aí o obsessor chega na sua cabeça e fala, você é corrupto. E você vai dizer que não é? Quando você comete aqueles ilícitos, você fica suscetível. Aí ele pega você no ponto nevrálgico. Quando você se conscientiza, fala, não, eu tenho que ser ético, eu tenho que ser correto. Ele chega, o obsessor, e fala, você é corrupto. Você vai dizer, não, eu não sou. Se eu fui no passado, não quero mais ser e estou melhorando. Ele já não tem poder sobre você. Então, quando o Espiritismo propõe a mudança de comportamento, não é para ser bonzinho, é para ser equilibrado, lúcido, ter autodefesa. O obsessor chega, ou os amigos encarnados, inimigos, chega e joga um monte de coisa. Você não vai se afetar porque você não é o que eles estão dizendo. Vamos adiante? Ao agasalhar essas descargas que lhes são direcionadas pelos infelizes, as pessoas terminam por sentir-lhes os efeitos danosos no seu conjunto vibratório, danificando como uma úlcera, alteração de pele, insônia e por aí afora. Se por acaso a vítima dá-se conta e reage no mesmo tom, pior se torna o dano porque passa a alimentar-se dos tóxicos e vapores viciosos conduzidos pela corrente mental. Se você sabe que está sendo obsediado e você começa a brigar com o obsessor, é pior, você entra em sintonia mais estreita com ele. O que tem que fazer? Orar para ele, desejar o bem dele. Meu Deus, eu sinto que eu estou sendo perseguido por uma pessoa, peço a sua bondade que os benfeitores possam socorrê-lo, levá-lo a um hospital espiritual, dá-me força para superar as influências dele, não desejo o mal dele, quero o bem dele. É isso, é conversar com Deus, é conversar com os benfeitores para ajudá-lo e não ficar provocando, porque aí a sintonia fica mais intensa. O melhor antídoto para esse mal é o envolver-se nas ondas sublimes da oração, precatando-se dessa interferência nefasta que percorre os espaços, direcionados ou não a determinados alvos. Né? É sair da sintonia, a oração, os pensamentos elevados, porque quando nós oramos, nós entramos numa vibração mais elevada e nós saímos daquele tormento. Jamais responder na mesma faixa de resistência, pois que se faria mais forte o intercâmbio destruidor. É a mesma coisa, um encarnado te ofende ou fica brigando com você. Se você ficar revidando, a coisa vai se intensificar, porque vai provocar no outro respostas de defesa ou de ataque. E a gente nem sabe quem é o outro, né? Então, assim, tem momentos que você tem que discutir, é natural. Olha, não concordo com essa ideia, com aquela, mas você ficar naquela contenda desnecessária por conta do orgulho não vale a pena. Deixa eu ver aqui o nosso tempo, porque ainda temos tempo. Tem uma pessoa que fez uma pergunta. Vamos lá. Bom dia, é muito bom ouvir palavras que nos ajudem, que possa nos ajudar e que também possamos ajudar, ao menos com palavras, a quem precisa, para que possamos entender um pouco dos mistérios da vida e do outro lado, depois de nossa passagem. Quem escreveu é a Leni de Guarulhos. Muito obrigado a sua participação, Leni. É isso aí. É a proposta do Espiritismo, né? O nosso esclarecimento para que a gente possa lidar de forma lúcida com a vida física e extrafísica. Continuando
como o nosso tempo já está quase acabando e o capítulo é muito longo, eu vou adiantar um pouco aqui. Olha só. Toda vez quando sentires inusitada emoção de empatia que te envolva, de alegria espontânea, sem motivo aparente, de conjecturas otimistas, de planos edificantes, estás sob a ação de pensamentos bons e saudáveis. Procedem de mentes afetuosas que te abarcam em simpatia e afabilidade, procedentes de afetos encarnados ou de teus guias espirituais. Quando a gente fala aqui dos pensamentos negativos, destrutivos, não quer dizer que não tenhamos aí a influência dos benfeitores. De vez em quando você está fazendo as suas coisas, de repente vem uma alegria, uma confiança, um bem-estar, parece que tudo vai dar certo. É a presença de alguém. Alguém está pensando em você, alguém positivo, alguém de uma certa elevação. E aí, o que nós temos que fazer? Entrar em sintonia. Agradecer. Obrigado, amigo ou amiga que está aqui, ou em outro lugar, que está me direcionando esses bons pensamentos, essas boas energias. Fico muito grato, estou muito contente com a sua presença. Espero que você volte mais vezes. Então, não vamos desperdiçar aquilo. Tem gente que, quando tem essas experiências saudáveis, elas acham que coisas ruins vão acontecer. Isso daí é superstição. Por que quando acontece uma coisa boa, tem que acontecer uma coisa ruim? Não existe essa lógica, não existe essa ligação. Se acontece alguma coisa ruim, é por conta de outros fatores, não por causa da coisa boa. A coisa boa provoca boas coisas, é óbvio, né? Então, continuando aqui o livro. Aproveita-os, concentra-te e fixa-os, a fim de que se vitalizem e permaneçam como carga de nutrição para outros momentos menos venturosos, que podem acontecer. Você pode sair na rua e está um maior trânsito, você fica estressado. Guarda essas boas energias para os momentos que precisamos. Ela diz aqui, olha, aproveita-os, ou seja, degusta, sinta aquele momento. Então você pode parar naquele momento, fechar os olhos e sentir. E começar a fazer uma leitura daqueles bons sentimentos. O que eu estou sentindo? É uma alegria, é uma ideia de otimismo. Eu estou sentindo que coisas boas vão acontecer. Então, nós aprendemos a fazer a leitura daqueles bons pensamentos e sentimentos. E o nosso corpo fica agradecido, sim senhor, porque ele foi, naquele momento, vitalizado. Agora, gente, não pensa que isso é uma raridade. O Manuel Filomeno de Miranda, ele fala de pessoas que cultivam a prece, que fazem orações, assim, querendo ajudar os outros, né? As pessoas que entram nessas faixas vibratórias elevadas, elas atraem espíritos elevados onde quer que ela esteja. E esses espíritos elevados vêm deixar as suas boas vibrações com estas pessoas que estão procurando fazer o bem, que estão com os pensamentos elevados, que estão fazendo oração. Portanto, gente, depende de nós. Quantas vezes nós fazemos oração por dia? Só quando você acorda e vai dormir? E quando você vai almoçar, você não agradece? Meu Deus, obrigado pelo meu almoço. Obrigado por eu poder ir almoçar, voltar. Obrigado que agora à tarde eu tenho trabalho também. Agradecer. Quando você pega o metrô, o ônibus, se você está grato pela situação, meu Deus, obrigado, porque agora eu posso ir para casa. Você está fazendo oração, está entrando em sintonia com os planos elevados, está exercitando reconhecer as coisas boas que estão acontecendo, não é? Então não é somente a hora que acorda que vai dormir, é quando nós precisamos para elevar as nossas vibrações e saber lidar melhor com a existência, não é? Então aproveita, no sentido oposto, quando te sentires confundido, em perturbação mental ou desconforto emocional, encontras-te sob descargas negativas que deves diluir, eliminar, diminuir.
recorrendo à prece, às leituras agradáveis, a fim de renovares as paisagens mentais. Então, o negócio é o seguinte, de repente você se percebeu assim nesse estado negativo, ela fala aqui na perturbação mental, é como se nós ficássemos carregados daquela energia, né? Nós assimilamos de alguém ou fabricamos aquelas energias perturbadoras. Nós temos que dissipar, diluir. Se você ficar pensando naquela situação, você fica mais carregado. Você começa a automatizar o pensamento negativo. Então, fazer uma prece. Eleva os seus pensamentos, faz a prece, pede a Deus abençoar quem pensou mal de você, peça a Deus para abençoar você, para você elevar os seus pensamentos, e aí você já começa a sair da sintonia, não é? E você vai fazendo as suas coisas e aquele mal-estar vai se dissipando, Você pode imaginar também nuvens saindo de você, sendo dissipadas. Então é um meio que você tem mentalmente de eliminar essas cargas. De igual maneira, são emissões essas, porém morbíficas, de desafetos físicos ou espirituais, que são inamistosos em relação a ti e comprazem-se com as tuas aflições. Então, não entra em sintonia. Como o tempo está acabando, deixa eu ver aqui o que eu vou pegar. O Evangelho alude que a fé remove montanhas, o que, decodificado, pode significar a força do pensamento, que é a saudável exteriorização do desejo mental fixado num objetivo. A fixação mental fixada num objetivo, né? Eu quero melhorar a minha saúde, eu quero melhorar as minhas relações sociais, eu quero melhorar a minha existência. Então, esse desejo mental está fixado num objetivo bom. Em vez de você, por exemplo, se deixar envolver por pensamentos negativos, por que aquela pessoa falou isso, falou aquilo, ficar numa briga mental. Não, espera, deixa eu pegar um ideal positivo, deixa eu pegar um objetivo que eu quero na minha vida. Eu quero fazer aquele curso, então vou começar a pensar no curso. Eu vou fazer o curso, eu vou conseguir tempo para fazer isso ou aquilo, vou ler tal livro. Então, se fixa em alguma coisa positiva, aprenda a ter pensamentos automáticos positivos, né? Ficar pensando em coisas boas que você vai fazer ou que fez, coisas que você quer aprender. Então, nós vamos educando a mente a deixar o passado. Olha, se vocês pegarem os livros, os benfeitores constantemente estão falando, esqueça o passado. Nós temos que viver daqui para frente. O passado você revisita de vez em quando para aprender alguma coisa e continuar, mas não é para ficar preso lá. Nós temos que aproveitar o presente que ele está dando oportunidade para o nosso crescimento. Bom, gente, o programa chegou ao fim. Muito obrigado a todos, Deus abençoe a todos nós. O livro estudado se chama Tesouros Libertadores, do Divaldo Pereira Franco, pela benfeitora Joana de Ângeles. Que Deus abençoe todos nós. Quem quiser falar comigo, o telefone é 5539-1616. Boa semana. Você ouviu Desafios e Soluções.